Salve, salve, minha rapaziada. Chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal e hoje sem muita risadinha. Já teve um vídeo bem alegre na terça-feira falando sobre o Kansas City Chiefs no Brasil. Hoje um vídeo um pouco mais opinativo para falar sobre Aaron Rodgers. Mas antes disso, não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos para que a gente cresça cada vez mais e sigam o Landzone BR tanto no Twitter quanto no Instagram. O assunto de hoje é Aaron Rodgers é a laranja que o seu vestiário não precisa. A gente sabe tudo, né, que envolve Aaron Rodgers, toda a polêmica que envolve o nome de Aaron Rodgers, todo o tamanho que o Aaron Rodgers tem dentro da NFL, mas hoje ele é um jogador que aos 42 anos que ele vai fazer no decorrer da temporada não compensa mais a dor de cabeça que ele te dá. Sabe aquela história da laranja podre que estraga o restante das frutas do teu fruteiro? Hoje o Aaron Rodgers é essa laranja podre que, por melhor jogador que ele seja, ele não compensa dentro do teu vestiário. Os números do Aaron Rodgers na temporada passada foram os seguintes. Ele, né, aos 40 anos, né, fez 41 no decorrer da temporada, vindo de uma lesão que ele teve, né, que foi romper o tendão de Aquiles no inicinho da temporada de 2023, entregou em 2024 28 touchdowns e 11 interceptações, com 13.897 jardas passadas. Se tu isola esses números e analisa eles de maneira isolada, como eu disse, são bons. Tu tem um quarterback que te entrega quase 4.000 jardas, quase 30 touchdowns e 11 turnovers, não parece algo tão ruim, né? Se o meu time não tem quarterback e os números são esses, eu olho só esses números e falo, não tem um quarterback. Vou pegar o Pittsburgh Steelers de exemplo. Hoje eu tenho para jogar uma escolha de sexta rodada e o Mason Rudolph. E aí eu olho para um jogador que tem esses números, eu penso, poxa, como é que eu tô com esse cara livre no mercado? Eu assino com ele na hora. Mas a gente tem que analisar todo o contexto, e não só o contexto, o tape. O Aaron Rodgers em 2024 ele tem jogos muito ruins mesmo, né? Acho que para mim um dos que mais me marcou que eu lembro de assistir na temporada passada e revendo alguns para fazer esse vídeo é contra o Denver Broncos. É um jogo muito ruim mesmo, assim. Um jogo que mostra que o Rodgers não tem quase nada daquele cara que foi o MVP até pouco tempo atrás, né? Um cara que decaiu muito de nível, não tem mais aquela força no braço, aquela precisão que ele tinha, aquele release absurdo que ele tinha, sabe? Muitos problemas de comunicação com a linha ofensiva. Não foi bonito ver o Aaron Rodgers, apesar desses números, não foi bonito de vê-lo jogar em 2024. E eu acho que o número de vitórias e derrotas, estatísticas de vitória e derrota, não são, né, uma estatísticas para QB, né? Vitória e derrota não são estatísticas de quarterback, mas ele contribuiu muito para essas 5 vitórias e 12 derrotas, não só pelas atuações dele, mas por todo o contexto que envolvia o New York Jets naquele momento, e a gente já vai chegar nisso. Além disso, o Aaron Rodgers, em 2025, já vai ter 42 anos. Ele começa a temporada com 41 e no início de dezembro ele faz 42. Então, assim, tu tá te comprometendo com um projeto que não é a longo prazo. É um projeto de um ano. O Aaron Rodgers não deve jogar mais do que um ano na NFL. A gente não sabe nem se o Aaron Rodgers vai jogar essa temporada. Existe a possibilidade de ele se aposentar. Quando eu tô gravando esse vídeo, ele ainda não assinou com nenhum time. Mas quando tu estiver vendo esse vídeo, ou até quando esse vídeo for ao ar, porque eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo, dia 11 de maio, ele deve ir ao ar na quinta ou na sexta-feira dessa semana, o Aaron Rodgers pode ter assinado com algum time. Mas a princípio, ele ainda não assinou com ninguém e ele é um jogador com seus 41 anos que com certeza deve estar na mesa dele a possibilidade de aposentadoria, por mais difícil que seja para um atleta se aposentar. Então, assim, não é como se tu estivesse te comprometendo com um jogador por muitos anos. Não, é um jogador que vai te dar muita dor de cabeça num período curto de tempo. E eu acho que, né, por mais que a gente tenha elogiado o movimento dos Jets, muita gente quando aconteceu, hoje olhando de cima, e é muito fácil, né? A gente fala que engenheiro de obra pronta tem muito, mas foi um movimento que atrasou o processo de reconstrução do New York Jets. E atrasou bastante, eu diria.
né? Além de tudo, de todos esses números, eu até botei uma brincadeira aqui, são mais de 20 aparições no programa do Pat McAfee. É um cara que constantemente vai estar lá no programa ao vivo pra falar sabe-se lá o quê, né? Pra criar polêmica, pra falar bobagem, pra falar às vezes até coisas do time que ele não deveria falar. Então, assim, é um cara que tem bons números. Se tu pega os números isolados, são bons. Mas abrindo e expandindo para o contexto geral, que é o Aaron Rodgers, e o contexto geral, que é o que ele te entrega ao todo, não só com os números, mas em atuações especificamente, com a idade que ele tem, com as lesões que ele teve nos últimos anos e todo o extracampo de Aaron Rodgers, ele não compensa. É ali a laranja que tu não precisa ter no teu vestiário. Eu trouxe aqui algumas questões, né, que aconteceram na última temporada dos problemas extracampo do Aaron Rodgers somente em 2024, tá? Isso aqui são questões só de 2024. Vocês vão lembrar que antes da temporada começar, já tinham problemas do Aaron Rodgers. Ele não se apresentou nos training camps, ele não estava indo nos treinamentos, então assim, já teve toda aquela polêmica antes da temporada começar com o Aaron Rodgers. É um cara que toda pré-temporada ele tá lá incomodando, trazendo algum problema, ele não consegue ir lá fazer os treinos dele, treinar com a equipe, preparar com o time. A gente sabe que o quanto os training camps são importantes, o quanto ter esse treinamento antes da temporada começar, ter esse contato com com o teu head coach, com os teus coordenadores, com os teus treinadores de posição, com os teus colegas de time, os teus colegas de posição, o quanto isso é importante. E ele não fez questão de ir, né? E aí já se começa na pré-temporada todo um clima desnecessário para o New York Jets naquele momento, né? Em vez de ser aquilo, nossa, nós não tivemos uma boa temporada em 2023, o Rodgers se machucou, o Saleh tá pressionado, vou ir lá, vou me apresentar e vou fazer os treinos para que a gente chegue em 2024 e vire e passe por cima disso. Não, ele não apareceu e já no início da temporada, antes da temporada começar, tu já tem um problema. Tu já tem uma polêmica, tu já tem uma crise, né? O Robert Saleh tá pendurado, ele não gosta, né? O Aaron Rodgers não gosta do head coach, o que tá acontecendo nos Jets, e aí começa a temporada, tem aquela cena patética, né? Patética, não tem outra palavra para dizer, do Aaron Rodgers empurrando o Robert Saleh na sideline, né? Que o Saleh vai dar um abraço nele e é simplesmente empurrado, né? Completamente desnecessário. Ele fez de propósito para que as pessoas vissem aquilo que ele estava fazendo, para que vissem que ele não gostasse da relação. E aí, né, claro, tem ali aquela coisa, não, é uma coisa de jogo, não foi nada demais, não é o que vocês estão pensando. Dá uma semana e o Robert Saleh é demitido, né, o que deixa bem escancarado como que era a relação do Aaron Rodgers com o treinador. O time melhorou quando o Robert Saleh foi demitido? Não. Pelo contrário, o time piorou e muito. O New York Jets, por pior que ele fosse, ele tinha uma defesa muito sólida. E o Robert Saleh era parte fundamental disso. Em 2023, apesar do time não ter ido tão bem, teve uma defesa muito boa. E em 2024 o time estava jogando bem defensivamente. Aí o Robert Saleh é demitido. O ataque já era todo do Aaron Rodgers, tanto que o Nathaniel Hackett era o coordenador ofensivo. Então, assim, o Robert Saleh meio que já delegou. Eu falei, não, beleza, tu não gosta de mim, a gente não tem uma boa relação, o ataque é teu, eu curo da defesa. Não adiantou. Robert Saleh foi demitido muito por conta da opinião do Aaron Rodgers sobre o treinador e como eles lidavam ali no dia a dia. Tanto que muitos jogadores não gostaram da saída, principalmente jogadores da defesa, da maneira como foi a saída do Robert Saleh, porque eles tinham uma boa relação, ele era um bom treinador, principalmente olhando para essas questões defensivas. Ok, ele sai, aí é promovido um novo head coach e junto com isso o Nathaniel Hackett ele é demovido desse cargo de offensive coach, né? E aí entra outro problema, né, do Aaron Rodgers, que é ele sempre querer levar os bruxos dele para onde ele vai. Ele tem que levar os seus wide receivers, ele tem que levar o Nathaniel Hackett, ele tem sempre que andar com esses caras, ele não consegue, e acho que aos 42 anos ele não vai conseguir mais andar sem esses caras, né? Ele tem os seus homens de confiança e aonde ele vai, ele quer levar esses caras. Só que assim, é insustentável, não tem necessidade, tem times que não querem, o Nathaniel Hackett não agrega em nada no teu time em 2025. Tu não quer ter esse cara dentro do teu vestiário e muitas vezes tu te sujeita a isso por conta do Aaron Rodgers. Aí, além disso, já nesse ponto, o time vai lá e troca uma terceira rodada, uma escolha compensatória de terceira rodada pelo Davante Adams. Tinha necessidade?
né? O time naquele momento já tava com um número alto de derrotas, acho que tinha 2 vitórias apenas, se não me engano, e vai lá e gasta uma escolha de terceira rodada num jogador com um contrato altíssimo. Assim, o Aaron Rodgers atrasou e muito a vida do New York Jets. E além disso, tem aquelas inúmeras aparições no The Pat McAfee Show, né, no programa do Pat McAfee, muitas ridículas, assim, sabe? Aquela do quando o Davante Adams é trocado, dele aparecendo, sabe? Uma coisa assim. Cara, teu time tem 2 vitórias na temporada, 8 derrotas. O que tu tá fazendo aí dando risadinha em programa de TV? Sabe? Vai trabalhar, vai estudar o. Cara, vai estudar o tape, vai dar uma forma de melhorar, vai treinar mais com teus jogadores. Cara, o que tu tá fazendo no programa ao vivo dando risada, às vezes falando coisas desnecessárias, coisas do time, coisas que não precisam ser expostas em rede nacional? Sabe, o Aaron Rodgers em 2024 ele traz muitas coisas que não compensam tu ter ele no time. Um jogador, aqui tem até a imagem, né, dele dando um empurrão no Robert Saleh. É um jogador que tem muitos problemas extracampo, é um jogador que te traz muita dor de cabeça. Ele é um cara que, aos 42 anos, ele não vai abrir mão do que ele é e das coisas que ele te traz, né? É um cara que tu tem que estar muito bem preparado para receber ele no teu time sem sair abalado dessa presença dele, né? Imagina ele no Pittsburgh Steelers, por exemplo. Quantos jogos ele ia demorar a ter uma faísca com Arthur Smith? Quantos jogos ele ia demorar para ter uma faísca com o Mike Tomlin? A gente sabe que o Mike Tomlin é um cara que lida muito bem com esses caras assim, né, mais estrelinhas, mas quanto tempo isso não ia demorar? Eu, sinceramente, não faria essa aposta em 2025. Em 2025, respeito muito a história do Aaron Rodgers, é um dos melhores e maiores quarterbacks que a liga já teve, um jogador de um talento absurdo, mas que infelizmente tem um ego hoje maior do que o seu jogo, um ego hoje maior do que ele entrega dentro de um campo de futebol americano. O Aaron Rodgers em 2025 não soube se colocar no lugar dele. O Aaron Rodgers não soube entender que o tempo passa para todo mundo e o tempo passou para ele. Hoje ele não é o mesmo jogador que ele era em 2020. Hoje não vale a pena comprar a dor de cabeça e as brigas que o Aaron Rodgers te gera como valia em 2020. Hoje não compensa ter Aaron Rodgers no seu elenco. Essa é a minha opinião, não sei se vocês concordam com ela, se concordam, deixem nos comentários. Eu sei que ele pode ser esperança, a única que existe, por exemplo, para o Pittsburgh Steelers, mas mesmo assim, sinceramente, eu não me arriscaria. Abraça que teu time é ruim esse ano, abraça que não vai ter chance de ser campeão, vai com o Mason Rudolph ou dá chance para outro jogador, mas cara, o Aaron Rodgers é muita dor de cabeça para uma entrega que não compensa mais, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, sigam o Lendzone BR tanto no Twitter quanto no Instagram. Um abraço, valeu e tchau!